Olá, pessoal! Na aula de hoje, de sexta-feira de língua portuguesa, nós vamos ver o tema texto de opinião. Então, nas 3 primeiras aulas, nós estudamos o artigo. Agora, nessa 4ª aula, nós vamos ver texto de opinião. No início do ano, a professora já havia feito uma introdução sobre essa atividade, sobre esse assunto. Nós vimos modelos de carta do leitor, né? Então, nós vamos retomar. Os jornais impressos são um importante meio de comunicação e de informação. Os jornais impressos tratam de uma grande variedade de assuntos e, para isso, utilizam seções, por exemplo, editorial, opinião do leitor, política, economia, esporte, entretenimento, anúncios e tantas outras. Uma característica dos bons jornais é a imparcialidade, ou seja, eles não assumem para si a opinião de grupos econômicos, sociais e políticos. Para dar a sua opinião sobre os principais assuntos, eles utilizam uma seção chamada editorial, que em geral é seguida de outra, na qual os leitores também podem dar a sua opinião, conhecida como opinião ou carta do leitor. O editorial é um texto em que o jornal escolhe um assunto atual e, em geral, polêmico, sobre o qual faz a sua argumentação a favor ou contra, como a maioria dos textos argumentativos. O editorial se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Editorial de jornal. Para entender melhor o que é um editorial, veja a seguir um exemplo retirado do jornal A Tribuna, da cidade de Santos, no litoral paulista. Segurança de edifícios. Depois do desabamento de 3 prédios no Rio de Janeiro mês passado e de um outro em São Bernardo do Campo nesta segunda-feira, é natural a preocupação com a segurança das condições dos imóveis também em Santos. O sentimento se justifica. Afinal, aqueles acidentes, ao que tudo indica, resultaram de obras irregulares nos edifícios ou de conservação insatisfatória, situação que, como ninguém ignora, não são incomuns por aqui. Em tese, podemos nos tranquilizar, pois o município tem uma boa legislação referente à matéria. A lei determina a autovistoria dos imóveis, com critérios rigorosos. Ou seja, cabe ao responsável pelo prédio contratar a inspeção e obter um laudo técnico, que é submetido aos órgãos municipais. Aí é onde, segundo os especialistas, aparecem falhas. Há laudos superficiais e há outros que escondem problemas da edificação. São problemas que precisam ser eliminados a fim de que a lei seja fielmente cumprida para garantir a segurança da edificação e de seus ocupantes. Vamos lá. Atividades: análise do editorial, segurança de edifícios. Análise do editorial, segurança de edifícios. Após ler o editorial com a ajuda de seu professor e de seus colegas, identifique a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Após identificar essas partes, escreva as frases iniciais e finais de cada uma delas. Então, vamos lá analisar juntos. A introdução. Vamos identificar a introdução desse texto. A introdução. Então, bem aqui no comecinho, né? Frase inicial. Depois do desabamento de 3 prédios, então aqui vai dar a introdução sobre o que vai falar o texto. Então, temos a frase inicial e a frase final aqui, ó. É natural a preocupação com a segurança das condições dos imóveis também em Santos.
Então, demos a introdução do texto. Agora acontecerá o desenvolvimento do texto. Então, esses 2 parágrafos serão de desenvolvimento, que vai explicar toda a problemática do texto. Então, o sentimento se justifica é a frase inicial do desenvolvimento, tendo como frase final: há laudos superficiais e há outros que escondem problemas da edificação. Compreenderam? Introdução, sendo essa a frase inicial e aqui a frase final. O desenvolvimento do texto. Temos esses 3 parágrafos do meio. Início, frase inicial do desenvolvimento. O sentimento se justifica. Frase final: há laudos superficiais, até o final da frase. E nós temos a conclusão do texto. São problemas que precisam ser eliminados. Então, esse último parágrafo, frase inicial e frase final. Todas aqui no mesmo parágrafo. São problemas que precisam ser eliminados para garantir a segurança da edificação de seus ocupantes, frase final, ok? Completem aí. 2. A seguir, escreva uma carta ao jornal com a sua opinião a respeito do assunto. Lembre-se de que ela deve ser identificada com seu nome ao final. Então, vocês, depois da gente ter lido, podem conversar com as pessoas aí da casa. Você vai dar a sua opinião sobre esse texto aqui, tá? Então, não se esqueça de escrever seu nome ao final da carta do leitor, né? Porque deve-se assinar a carta. Então, a carta do leitor é um texto curto, né? Onde você vai fazer resumidamente se você concorda ou não desse texto, o porquê. E você também pode dar alguma sugestão, caso queira. Tudo bem? Então, aqui você vai dar o seu ponto de vista. Capriche. Escreva a lápis, caso precise apagar e corrigir, tá? Uma letra legível para a professora poder entender, tudo bem? Bom trabalho, até mais!